Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos. Louvado seja Deus. Aleluias, amados. Passando aqui para deixar uma mensagem para cada um de vocês que vão ver este vídeo. Aleluias, louvado seja Deus. E para dizer aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Jesus. Que nesses dias atuais a qual nós estamos vivendo dias difíceis e trabalhosos sobre a terra. Estamos vivendo dias sobrecarregados. Estamos vivendo dias de muita angústia, muita tristeza e lágrimas. Estamos vivendo dias em que verdadeiramente Deus, Ele está às portas, através do Filho dele, para nos buscar. E a mensagem que eu quero deixar neste dia de hoje é que cuidado com os seus sentimentos, cuidado com aquilo que está dentro do seu coração. A palavra do Senhor, ela vem nos dizer, glória a Deus, aleluias. O Senhor, ele vem nos dizer, glória a Deus, aleluias, em Hebreus, aqui em Hebreus, aleluias, 12, no seu verso 12, o Senhor, ele diz: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes sejam sarados. Aí o Senhor, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí ele diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amados, porque um coração machucado, angustiado, amargurado, ele sai machucando e ferindo todo mundo. Ele mente porque quer se dar bem, está amargurado, inventa história, cria situação, tem raiva daquela pessoa, fala mal daquela pessoa, não suporta a felicidade do outro e sai falando mal, porque o coração tá cheio de maldade, está cheio dessa raiz de amargura. Uma pessoa amargurada, ela não é feliz. E se ela não gostar de uma pessoa, ela sai também denigrindo a imagem daquela outra pessoa. Uma pessoa com coração amargurado, ela não está bem, nem vive bem com ninguém. Ele diz: ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Tudo isso por causa da raiz da amargura dentro de um coração. A raiz da amargura, ela destrói com a pessoa, porque uma pessoa cheia de amargura, ela adoece. A maioria dos cânceres hoje que
acontece, é descoberto na vida de uma pessoa, é dito pela ciência que são causados de amargura, ódio, falta de perdão, tristeza. A tristeza ela desencadeia a depressão, ansiedade. Daqui a pouco a pessoa vai ficando oprimida, vem a opressão e por aí vai. Então, amados, cuide do seu coração neste dia de hoje, nessa tarde de hoje. Não deixe que o seu coração venha se encarregar dessa raiz de amargura. Deixe a ira, o ódio, a soberba. Deixe a contenda. Quando alguém chegar te falando algo, diga não sei, não quero saber, não vi, não quero ver. Para que nós, porque a palavra também é para mim, não venhamos nos perder no caminho. Que a palavra do Senhor diz: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja não se desvie inteiramente, antes sejam sarados. Quantas pessoas têm adoecido por causa dos maus caminhos de outra pessoa? Pessoas que não têm tido paz, pessoas que têm vivido atribulada, pessoas que têm vivido até angustiadas com tanta coisa que tem visto nessa terra, e o coração tem se encarregado, tem se sobrecarregado, né? Tem se sobrecarregado de tantas coisas que a pessoa tem visto o outro fazer, e aí a pessoa perde a esperança, fica desacreditado, não crê mais em Deus, não confia mais em ninguém, por causa do desvio de caráter de alguém. São traições, né? Pessoas, umas traindo umas às outras. Você vê que Jesus, ele estava ali naquela mesa, na ceia, mas o traidor estava ali na mesa junto com ele. E ele estava ali, e ele diz: na noite em que fui traído, na noite em que fui traído. Né? Então, assim, ele está ali na mesa, ele está partindo o pão, mas o Judas está ali. E não é diferente na minha nem na sua vida. Não é diferente. Você está servindo, mas o traidor está do lado. Você está fazendo as coisas, mas sempre tem alguém para querer puxar o seu tapete, para querer denigrir a tua imagem, para querer botar o seu nome na lama, para querer lhe entristecer, lhe abater, lhe deixar para baixo, cabisbaixo. Mas não caia nessa, não. Quando estas coisas estiverem acontecendo, levante sua cabeça e saiba que há um Deus, e Deus ele é contigo. Você só não pode deixar a raiz de amargura brotar, criar raiz dentro do seu coração. Porque se ela criar raiz dentro do nosso coração, nós perdemos a nossa sensibilidade de ouvirmos a palavra de Deus, nos afastamos do Senhor, porque nós voltamos a velhos hábitos, nós voltamos às velhas práticas mundanas, nós voltamos a fazer coisas que desagradam ao Senhor, porque está irados, porque a raiz da amargura está crescendo dentro do coração. Então, amados, corte o mal pela raiz, blinde o teu coração por causa dessa raiz da amargura aqui, para que nós não venhamos sermos como, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, Esaú, que foi profano, que se vendeu por um prato de lentilha, né? Aleluia, glória a Deus. Depois ele quis se arrepender, chorou, mas não encontrou. Deus não viu arrependimento nele.
porque ele não chegou ao monte palpável do Senhor com arrependimento. Ele não se arrependeu. Misericórdia. Então, amados, guarda o seu coração neste dia de hoje. Aleluia. De toda a maldade deste mundo, de toda a corrupção deste mundo, de toda a perversidade humana. Guarde o seu coração. Blinde o teu coração, a tua mente, os teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas emoções, para que nenhuma raiz de amargura venha fazer parte dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se você andar manquejando, saiba que você tem um Deus e você pode se arrepender, buscar a face do Senhor. Ele está pronto a te ouvir, a te perdoar. Então somente você precisa deixar o teu pecado, confessar e deixar, porque com pecado confessado e deixado, alcança do Senhor misericórdia, perdão, graça. E Deus, Ele é Pai. Ele não é padrasto, Ele é Pai. Ele conhece a mim e a você. Ele nos conhece. Então, amados, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vê o Senhor. Porque aqui ele diz, né? Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento. Ainda que com lágrimas buscou, porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade. E ao sonido da trombeta e à voz das palavras, a qual os que as ouviram pediram que lhe não falassem mais, porque não podia suportar o que lhe mandava. Se até o animal tocar o monte, será apedrejado. Então, tão terrível era, e tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Né? Quando Deus deu aquela visão a Moisés ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Moisés ele temeu, tremeu diante do Senhor. Ele diz: mas chegastes ao monte de Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Aleluia. Glórias a Jesus. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam, pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Né? Então, Deus ele é um fogo consumidor. Né? E aqui o escritor está falando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, para que nós venhamos endireitar os nossos caminhos e que nós não venhamos deixar nenhuma raiz de amargura brotar em nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Não, nenhuma raiz de amargura venha brotar
aleluia, e venha nos perturbar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque a amargura, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, afasta o homem da presença do Senhor. A amargura, ela, louvado seja o nome do Senhor Jesus, rouba a esperança, rouba a esperança da pessoa. A pessoa não tem prazer em nada, ela é uma pessoa triste, ela é uma pessoa que não perdoa, é uma pessoa rancorosa. Eu conheço muitas pessoas assim, que o coração é cheio de amargura, porque elas não perdoam. Quando você vê uma pessoa não perdoar, o coração dela é cheio de amargura. Ela passou por algo muito difícil na vida dela, que o coração dela ali se endureceu e ali ela deixou nascer, criar essa raiz de amargura. Então vigie com o teu coração, guarda o seu coração neste dia de hoje, porque Deus, aleluia, Ele é fiel para guardar a sua vida. Mas é necessário a gente também, nós, fazermos a nossa parte.